Bora lá, pessoal, mais um dia finalizando hoje por aqui, né? Agora aí 5h25 da tarde, faltando aí 35 minutos para o pregão fechar. Bora fazer aqui o fechamento de mercado de hoje, né? Com a minha visão primeiramente aqui do índice, depois a gente passa para o dólar. Hoje eu acabei operando novamente o dólar, fiz um tradezinho de compra lá hoje. Um trade que não foi tão fácil, deu um bom calor na operação, porém no final aí o mercado acabou realmente andando a favor e o stop técnico me salvou, tá? Vamos lá, pessoal, o que a gente teve aqui hoje primeiramente no índice? O mercado abre aqui hoje com um gap de alta, né, um gap aqui de mais ou menos 465 pontos, e começa a sentir muita dificuldade no rompimento aqui, ó, dessa região. Tá, ó, aqui a gente tinha uma região muito bem definida de resistência, e o mercado simplesmente não conseguiu romper essa região. A gente já vê aqui no segundo candle do dia, de 5 minutos, uma grande rejeição aqui nessa região. E o mercado chegou a testar várias vezes novamente, porém não obteve sucesso no rompimento dessa região. Se a gente dá um zoom out aqui no gráfico, ó, a gente coloca aqui no gráfico diário, eu tinha comentado com vocês que essa região aqui, ó, se a gente traça um fibo desse fundo isolado aqui do dia 23, com esse topo aqui do dia 8, a gente teria aqui, ó, esse 61.8 que podia fazer preço no pregão no dia de hoje, né? Que é exatamente isso. Pela intraday, a gente vê que o mercado trabalha um pouco acima dessa região, porém não consegue confirmar um rompimento aqui dessa região num tempo gráfico maior, né? E acaba fazendo o falso rompimento dessa região e o mercado inicia aqui um movimento de baixa, né? A partir do rompimento aqui desses fundos ascendentes que a gente vinha fazendo, ó, a gente vem aqui numa estrutura de alguns fundos ascendentes, né? E a partir do rompimento aqui dessa LTA aqui, o mercado inicia um movimento de baixa, né? Ele faz seu primeiro movimento direcional com essa pernada aqui de baixa, depois ele faz uma retração, né, desse movimento de baixa. Se a gente puxa a fibo dessa retração desse movimento, pegando esse fundo com a máxima do dia, a gente percebe que o mercado simplesmente retrai na região de 38.2, troca a polaridade com esses fundinhos aqui, ó, que a gente tinha no começo do dia, e vem para perder esse fundo, né? Com a perca desse fundo, a gente ativaria esse pivô de baixa aqui, né? E o mercado já tinha ativado antes esse espelhamento aqui. Então, antes da gente traçar os alvos até esse pivô de baixa, a gente teria esses alvos de espelhamento aqui para a gente trabalhar, pegando a máxima do dia com essa primeira região de fundo aqui. Ó, primeiro alvo aqui, segundo alvo aqui, e o terceiro alvo aqui nessa região. Se a gente trabalhar agora com os alvos do pivô, olha só. Primeiro alvo, exatamente nessa região, confluindo com o último alvo, ó, do espelhamento. Então, acabou criando um range aqui de pressão compradora. Toda essa região aqui, entre o primeiro alvo do pivô e o último alvo do espelhamento. Se a gente também dá um zoom out nessa região e traça um fibo de retração desse fundo aqui do dia 23, com o topo aqui, com a máxima do dia de hoje, a gente também percebe que aqui também, ó, é uma região de 50% macro, né, de todo esse movimento de alta aqui. Então, mais uma confluência que o mercado acabou respeitando, ó, exatamente fazendo a região de mínima do dia aqui, tá bom? Vou apagar esses estudos aqui, ó. Depois que o mercado entrega esse movimento inteiro, né, daria para a gente puxar um FIBO aqui também de mínima e máxima do dia. A gente começou um processo corretivo aqui depois das 3 horas, né, estamos chegando aqui próximo do 38.2, porém um dia que hoje, né, que os vendedores acabaram predominando nesse movimento aqui de queda, né, daria até para a gente traçar aqui essa LTB. O mercado, após o rompimento dessa linha de tendência, inicia aqui o processo de correção, tá bom? Vamos lá, pessoal, os possíveis gatilhos aqui pelo gráfico de 5 minutos, o que a gente teve aqui de gatilho no gráfico de 5? Na minha visão, ó, nesse candle de inversão das médias móveis, tá? Dado o contexto de muita falha aqui nessa região de topo, tá bom? Depois, ó, nesse candle e nesse candle aqui, por último, tá? Aqui nessa região eu já evitaria pensar em venda, porque já estaria na cara de alguns alvos de FIBO de retração mais macro, tá bom? Gráfico diário do índice, a gente termina aqui, ó. Na verdade, falta tempo ainda para fechar, como eu expliquei para vocês. Porém, a gente vê aqui um candle
né? Ontem a gente conseguiu ganhar a média móvel de 9 e hoje a gente já volta para baixo dessa 9 aqui, tá? Então, pode sinalizar uma continuidade de movimento. Vou ficar muito atentos aí com o fechamento, falta meia hora aqui ainda, tá bom? Ibov, ó. Mesma coisa, né? O Ibov, ó, ontem ele não tinha conseguido fechar acima da 9, diferentemente do índice futuro, e hoje, ó, rejeita nesse 61.8 e fecha aqui um candle, ó, negativo até o momento, tá bom? Vamos lá, pessoal. Gráfico agora do dólar, né, que foi onde eu peguei minha compra. Peguei uma compra aqui nessa região, saí nesse ponto mais ou menos e depois o mercado simplesmente andou bastante, né? Vamos lá, pessoal, o que o mercado faz hoje aqui no dólar? Primeiro ele abre com esse gap de baixa aqui, bem tranquilo, 7 pontos mais ou menos, e inicia aqui no começo da manhã uma estrutura de topos e fundos descendentes, né? Olha só. Inicia com uma estrutura bem clara de baixa, tá? Chegando nessa região, pessoal, a gente encontra um pouco de exaustão aqui dos vendidos, né? Se a gente passa para o gráfico de 15 minutos, a gente tinha duas médias de 200, ó, que fizeram preço aqui nessa região, e também se a gente puxa um Fibo, ó, pegando pelo gráfico diário aqui, ó, esse fundinho ascendente com essa máxima, que é um Fibo que eu falei com vocês no fechamento ontem, a gente pegou hoje, ó, na região de 61.8%, tá? Então, o mercado acabou respeitando esse 61.8 macro aqui que a gente tinha, tá bom? Acabou fazendo preço nessa região. Voltando para o gráfico de 5, a gente percebe aqui, ó, fraqueza dos vendedores, né? O mercado dava sinais de continuidade, mas depois os compradores logo já defendiam, né? A partir disso, já comecei a pensar no possível cenário de compra, tá? Consigo pegar uma boa compra aqui nesse ponto, saio aqui nesse ponto, por quê? Se a gente puxa a Fibo desse movimento, ó, aqui era uma retração de 50% de Fibo, tá? Então eu acabei zerando meu trade aqui nessa região, tá? Depois disso, pessoal, o mercado começa a estrutura de alta bem clara, né? A gente vê aqui as falhas de fundo, fundos maiores, né? E depois entra esse fluxo aqui absurdo de compra e o mercado volta tudo em V, né? Ativa até esse espelhamento aqui. Esse espelhamento, pessoal, o alvo dele seria um pouco mais acima aqui, faltou bem pouco para o mercado passar, chegar lá, né? E também teria esses alvos, ó, de espelhamento mais micro aqui, ou então até desse pivôzinho aqui também, tá bom? Se a gente trabalha com esses alvos, o do espelhamento, ó, aqui seria o primeiro alvo, segundo alvo, último alvo aqui. E o do pivô, ó, primeiro alvo, segundo alvo e último alvo exatamente aqui nessa região, tá bom? Então o dólar também acabou dando algumas oportunidades aí, tanto nessa primeira queda quanto na compra, tá? Os principais gatilhos, pessoal, aqui no dólar hoje, na minha visão, nesse movimento de baixa, o melhor gatilho foi nesse candle aqui para mim, tá? O Power Stop ficou um pouco caro, preferi não entrar, tá? Depois, para pegar esse movimento de alta, para mim os melhores gatilhos foram nesse candle aqui, nesse candle e por último nesse candle aqui, tá? Para mim seriam os possíveis gatilhos de entrada aqui pelo gráfico de 5 minutos hoje, tá bom? Gráfico diário do dólar, a gente encerra aqui, ó, né? Encerrando o candle aqui com um candle que ancorou na média móvel de 9 também, ó, do gráfico diário, então outro ponto de suporte que eu acabei só vendo agora, e a gente está sentindo aqui um pouco essa região de resistência também, ó, que já tinha sentido nos pregões anteriores, tá? Então, muita atenção também com esse range aqui de resistência desse topinho aqui isolado que a gente tem, tá? O mercado, ó, por enquanto, não está conseguindo romper, tá bom? Vamos ficar atentos aí nessa região no pregão de amanhã. Beleza, pessoal? Essa é a minha visão aqui do índice do dólar do dia de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, que tenha ajudado algo para vocês. Tamo junto, vamos que vamos e até amanhã. Valeu!